Olá, pessoas! É o podcast Irmãos.com entrando mais uma vez no ar, depois de mais um tempinho aí, sem novos programas. Estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre as armadilhas da internet. Para começar, eu sou Paulinho e eu tenho alergia a spam. Eu sou o Juliano e eu sou um dinossauro da informática. Eu sou o Marcelo e não vivo sem internet. Nossa. Muito criativo. Muito, cara. Desculpa, mas hoje eu não tô podendo. Legal. O Juliano é um amigo nosso. A gente conheceu há pouco tempo pela internet. Muito ligado à informática, assim como o Marcelo, que vocês já conhecem. E hoje nós vamos falar sobre tecnologia, nós vamos falar sobre internet, vamos falar sobre o que tem de bom na internet e o que tem de ruim também, né? Que infelizmente o que tem de ruim acaba sendo muito maior do que o que tem de bom. Mas antes, a gente vai ler os nossos e-mails. E quem vai ler o nosso e-mail é o Juliano. Você pode ler pra gente, Juliano? Posso sim. Bom, o e-mail tá aqui é o seguinte. Tenho acompanhado os podcasts do site irmãos.com e tenho sido edificado e bem informado através deles. Uma das diferenças marcantes é que vocês conseguem transformar qualquer assunto relacionado ao reino de Deus em algo descolado de se ouvir para os jovens. Falam com alegria e espontaneidade, mas sem deixar de lado a seriedade. Ouvi o podcast A Igreja Perseguida e gostei demais. Vai aí como tema, para um próximo podcast, A Igreja Não Perseguida. Ao contrário do que acontece nos países que têm opressão e perseguição contra os cristãos, aqui no Brasil, por exemplo, onde há até um excesso de liberdade para adorar a Cristo, acontece um relaxamento ao levar o Evangelho. Vemos que seitas pseudo-cristãs têm crescido proporcionalmente dezenas de vezes mais que os cristãos, de um modo geral. Um dos principais motivos desse crescimento, eu creio ser exatamente a perseguição que essas seitas recebem. Deus continue abençoando o trabalho maravilhoso de vocês e derrame sobre vocês sua graça e misericórdia para que sigam firmes. Deus nos abençoe. O e-mail é meu mesmo. Foi o Juliano que mandou esse e-mail pra gente. Quando a gente gravou o podcast sobre a Igreja Perseguida, eu entrei em contato com ele, a gente conversou aí, trocamos alguns e-mails e até que surgiu a oportunidade de gravarmos esse podcast juntos. Então, Juliano, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso podcast. Sinta-se em casa, sei que você vai contribuir muito com a gente nesse programa. E você que for mandar e-mail, toma cuidado, que senão você pode ser chamado pra vir falar com a gente também. Se tiver coisa pra falar, vai ser chamado, pode ter certeza. E o Juliano nesse e-mail também falou que tem uma pérola pra mandar. É verdade. E a pérola que ele mandou, que ele mencionou, é uma que a gente já tinha aqui programado pra mostrar, pra você ter uma ideia de como essa música é uma pérola mesmo. É mais de uma pessoa identificando ela como pérola. Então você vai ouvir agora a nossa pérola. Alô, servo de Deus, aqui quem fala é o Marcelo Aguiar. E o céu vai se abrir, e o fogo do Senhor vai cair. Segure, irmão. Aleluia. Segura, irmão. Depois do culto eu vou pra festa do peão. Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração. Depois do culto eu vou pra festa do peão. Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração. Depois do culto eu vou pra festa do peão. Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração. Abra a porteira, eu quero ver o boi pular. O povão já tá orando pro Senhor abençoar. Que festa linda essa festa do peão. Tá parecendo Goiânia, isso aqui tá muito bom. Depois do culto eu vou pra festa do peão. Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração. Depois do culto eu vou pra festa do peão. Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração. Segura, irmão. Segura, irmão, rapaz. Segura, irmão. O sanfoneiro já ponteia um louvor. O povão já se
vigília e o apóstolo vem pregar. Depois do culto é uma pra festa do peão. Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração. Depois do culto é uma pra festa do peão. Segura, irmão! Todos nós caímos do cavalo. É verdade. A conexão que caiu porque o negócio é poderoso. Né? Poderoso mesmo. Onde você arruma essa música, Juliano? Eu não me lembro quem foi o irmão que me mostrou esse louvor, cara. Ele mostrou essa música aqui, eu achei muito interessante. Até assim, quero até dar uma... Já que a gente tá falando de podcast, quero até dar uma sugestão para um outro podcast, que é muito interessante ver qualquer cantor aí que se converte, já se converteu, daí 1 mês, 2 meses já tá lançando CD evangélico e tal. Uhum. Isso aí eu já sugeri também, Paulinho. Porque a gente vê que a Bíblia é muito diferente nisso. A gente vê Paulo, a gente vê Davi que foi ungido rei, mas depois de muito tempo é que ele realmente foi assumir isso. Uhum. Então tem toda uma preparação. Esse Marcelo Aguiar era cantor secular? Ele era cantor secular. Parou de vender? Pelo que eu conheço. Na verdade, assim, eu não sei, porque eu não gosto de sertanejo, mas eu não sei qual foi a trajetória dele. Eu sei que ele se converteu e começou a gravar. Pensando bem, parece que ele até tinha um programa de música sertaneja na TV. Será que não é isso, não? Eu acho que eu não lembro, não. Acho que é. Aí ele já converteu até a festa do peão, né? Pois cara. Já tem apóstolo pregando. Bastante coisa legal. Depois do rodeio vai ter vigília na arena. Pois é. Até o sol raiar. Até o sol raiar. Que beleza, cara. Nossa, eu achei muito bizarro mesmo, cara. Essa aí vai ser difícil bater, viu, essa pedra. E essa eu vi no carro da mesma amiga minha que indicou a música do Tititi pra nós. A outra pérola. Ela é uma fonte de pérolas. Uma coisa interessante disso aí, Paulinho, do Tititi, é que ainda tem alguma questão assim teológica, vamos dizer nisso. Fala alguma coisa, apesar do Tititi ali. Ela só é engraçada, mas tem uma mensagem. Espantar até demônio, né? Aquele Tititi, mas tem alguma coisa. Mas essa aqui não tem teologia nenhuma, não tem nada, né? É festa de peão mesmo. Foge totalmente, né? Legal, essa foi a nossa pérola. Se você tiver uma pra mandar, entre em contato com a gente, que a gente não tem tanto acesso assim a essas pérolas, mas às vezes você está mais perto disso e pode passar pra gente. Bom, vamos falar um pouquinho, Juliano, do seu projeto antes da gente entrar. Antes não, né? Já entrando no assunto, falando aí da tecnologia, da internet sendo usada para o reino de Deus. Você tem um projeto muito legal e você disse que só participaria se fizesse um jabá desse projeto aqui no podcast. O que é? Pode contar pra gente? Posso sim, Paulinho. Eu tenho um site que se chama SMS Bless. E a ideia dele é a seguinte: abençoar as pessoas através do celular. Eu consegui pesquisando algumas tecnologias e eu envio geralmente versículos bíblicos para celulares que estão cadastrados. É um trabalho assim que eu me dispus mesmo a fazer. Deus tem me dado o dom para trabalhar com informática, então nada melhor do que usar esse dom para o reino de Deus, né? Mas daí as pessoas entram lá, cadastram o celular gratuitamente? Isso, entra, cadastra gratuitamente, recebe gratuitamente. Geralmente eu mando assim entre 3 e 5 mensagens por semana. E o foco dessas mensagens assim é para abençoar mesmo. Então a ideia é uma palavra de Deus que vai tocar no seu coração, que vai te motivar em Cristo. E é legal que no site tem até alguns testemunhos de pessoas assim que num exato momento que precisava de uma resposta, assim, Deus usou essa ferramenta para poder falar com essas pessoas. Não tem dúvida de que isso seja possível, né? Porque a palavra de Deus fala com a gente em qualquer momento, né? De diversas maneiras, então com certeza às vezes você está passando por um momento difícil e vem aquele versículo pelo celular, deve ser muito legal. Então se você tem um celular aí e quer participar, por enquanto é só Claro, Juliano, ou já tem mais algum? Por enquanto é só Claro, porque é o único que eu estou conseguindo conciliar a questão de tecnologia para não fazer nada assim invasivo para o site da operadora, não burlar nada. Então só Claro tem dado um recurso para fazer isso. Então eu estou usando isso também para não fazer nada assim que seja de alguma forma invasivo. Entendi.
Isso é uma coisa que eles permitem, de certa forma, né? Sim, eles permitem. Legal. Então, se você tem celular claro, entra lá www.smsbless, né, que é bless.com. .br ou não? .br. .br também. .br. Entra lá, se cadastra, gratuitamente você vai receber aí essas mensagens, tenho certeza de que vão ser muito edificantes para sua vida. E não só cadastrar, assim, você pode cadastrar seus amigos também, pessoas que às vezes você sabe que não são assim cristãos ainda, que precisam da palavra de Deus. Uhum. A gente tem feito bastante isso e tem dado um resultado legal, assim, sabe? Legal. As pessoas têm sido tocadas. Essa é uma prova de que a tecnologia, as coisas que a gente encontra por aí, né, na internet, tudo isso pode ser utilizado para a glória de Deus, né? Às vezes, falando um pouquinho sobre tecnologia, às vezes a tecnologia assusta um pouquinho a gente, né? Essa história de tecnologia. E sempre que surge uma coisa nova, a gente fica com o pé atrás, né? Principalmente porque é uma coisa diferente, é uma coisa a qual a gente não está acostumado. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a internet. Quando surgiu a internet, as pessoas ficaram cabreiras, ficaram preocupadas. O que seria isso? Seria o instrumento de dominação do anticristo, ou coisa parecida. E o tempo foi mostrando, cristãos com boa vontade foram mostrando que a internet também pode ser usada para a glória de Deus, né? Agora eu trabalho numa faculdade, mas antes eu trabalhava num provedor de internet em Ribeirão Preto, que é uma cidade vizinha aqui onde que eu moro, e acabava assim, tendo contato. A gente usava MSN para conversar com o pessoal das filiais e tal. E aconteceu uma situação assim interessante. Foi um pouco depois que eu me converti até, que eu acabei no contato com algumas pessoas. Você acaba conversando sobre outras coisas que não só o trabalho, né? Uhum. E assim, eu tive a oportunidade de pregar a palavra para muitas pessoas, falar de Jesus para algumas pessoas que eu trabalhava. E teve uma moça que trabalhava com a gente, acho que é de Itumbiara, alguma coisa assim, para aquele lado lá, e que estava passando por uma dificuldade assim, sabe? E aí, falando da palavra para ela, a respeito do que ela estava passando, sabe? Foi interessante que chegou um momento assim que eu falei para ela, então, depois de pregar a palavra para ela, eu falei assim, agora o que você precisa de fazer é receber Jesus, né, como seu Salvador. E assim, eu ia escrevendo assim, falando pra ela, porque era MSN, era só digitado. Eu escrevendo assim, e falando assim, ó, repete comigo, o que eu escrever você repete, sabe? Ela fez uma oração mesmo assim, recebendo Jesus. Foi assim, muito, muito interessante, muito emocionante isso. Que legal, né? A internet aproximando as pessoas, né? E as pessoas usando isso pra levar outras pessoas a Cristo, né? Muito legal. Eu também tenho muitas experiências assim, principalmente por causa de irmãos.com, né? A gente recebe muitos e-mails, muitas bênçãos sendo contadas devido ao ministério de irmãos.com. Então, sem dúvida, já está mais do que provado que a internet pode ser usada para o bem. Pode ser usado para a glória de Deus. É engraçado que quando tudo começou, assim, né? Quando a gente começou a ter contato com isso, Paulinho, principalmente, era muito difícil acreditar que alguém um dia ia encontrar alguém pra casar na internet. Que a internet era uma coisa tão incomum, assim, né? E é chique, né? Porque ninguém conhecia, ninguém tinha acesso. Eu lembro que tinha até uma novela sobre internet. Uma época que eu nunca tinha nem visto um computador com internet. Você lembra disso? Da novela? Não aquela lembro. do cigano, né, cara? Cigano Igor? Não lembro da eu lembro novela. Que tinha os negócios de namoro pela internet, era uma coisa absurda, sabe? Até piada, assim, né? É legal que daquela época, assim, que a gente pensava que nunca ia pegar, nunca ia rolar, assim, hoje tá todo lugar, né, cara? É muito bacana ver essa evolução, assim, da internet, assim. Tá alcançando todas as classes, né? Todas as comunidades Lan house pra todo lado. Todo mundo tem um MSN, todo mundo tem um perfil no Orkut. Infelizmente. Aí começa a entrar, a gente começa a falar já das coisas ruins da internet também. Não que o Orkut seja uma coisa ruim, não me entendam mal. Eu acho que é, cara. Você acha que é? Eu acho. Você acha que não tem nada de bom lá? Não, tem sim, dá pra encontrar gente, né, essas coisas, mas as pessoas fizeram virar um negócio meio bagunçado, eu acho, assim, sabe? Perdeu o objetivo original, né? Virou um negócio, sei lá,
Acho que ficar falando também, dando opinião sem justificar também é feio, né? Mas sei lá, cara, eu vejo muito que virou bagunça mesmo, assim, sabe? E perda de tempo total também. Eu já perdi muito tempo no Orkut, sabe? Olhando um perfil, daí vejo uma pessoa com uma foto meio engraçada, daí entro na pessoa, daí vê outra comunidade, e aí vai, né? É legal, é interessante isso, assim, mas tem muito lixo também lá, cara. Esse que é o pior, assim, né? Tem muita coisa inútil, né? Muita coisa, assim. Essa questão do Orkut aí, e toda a questão de internet, às vezes a gente quer muito, assim, ou é bom ou é ruim, quer assim, endeusar ou satanizar as coisas, né? A gente precisa de, às vezes, entender que internet não é boa nem ruim. É igual, por exemplo, energia nuclear. Ela não é boa nem ruim, depende muito do uso dela. Eu já fui assim, já perdi muito tempo também com internet, porque às vezes eu entrava principalmente no Orkut, às vezes você entra no Orkut pra ver alguma coisa que é questão de trabalho, alguma coisa, aí você acha uma outra comunidade. Aí você está pesquisando sobre programação ASP, por exemplo, que é uma coisa que eu trabalho, e de repente você está vendo quem está na comunidade das belas tranças da vovó careca. Belas tranças de quem? Uma coisa, outra, e você acaba se perdendo um pouco. Como que é? Sabe? Belas tranças? Da vovó careca. É até um filme, né, famoso, que o pessoal fala. Nossa, aqui ninguém já falou desse filme. Não falaram aí, não? Não, tem a volta do tipo a volta do for, poeira em alto mar. É por aí, é dessa linha também, é do mesmo diretor. Mas eu concordo com o Marcelo falou que a maioria das coisas que existem no Orkut realmente não são boas. Não é nem pela questão assim de que é menos coisa cristã do que não ser cristã, mas a maioria realmente não são boas, acabam só distraindo a gente, tem muita porcaria mesmo. Assim como na internet né? Vou dar um exemplo, né? Depois dos blogs vieram os fotologs, né? É uma coisa muito interessante assim, você poder colocar, alguém ver como que tá a sua vida, não sua vida, né, mas é um compartilhar jeito de se expressar, com os amigos, né? E tal. É uma coisa bacana assim, bem legal. Só que, cara, eu tenho um pessoal do meu trabalho que eles fizeram fotolog, e a gente tava entrando no fotolog deles pra ver, e tem lá uns anúncios de outros fotologs, cara. E eu fiquei bobo de ver, todo mundo ficou pasmo, cara. Muitas meninas, assim, de 15, 16, 13, 17 anos, se mostrando seminuas, sabe, tirando foto de biquíni, colocando lá, fazendo caras e bocas. Cara, eu achei aquilo absurdo, cara. Você vê que é criançada mesmo, que tá usando isso daí como instrumento pra coisa ruim, totalmente. Talvez na internet se sinta uma liberdade, assim, que não tem ao vivo, de se expressar algumas coisas, assim. E isso é absurdo, cara. É muito ruim. É uma coisa, assim, que a ferramenta ajuda a pessoa a expressar uma coisa ruim dentro dela, mas às vezes a ferramenta ajuda, ela incentiva, sabe? Ela a expressar mais ainda. Isso que acho que tá chegando. Então todo mundo na escola lá tem um fotolog, coloca aquelas fotos daquele jeito, e todo mundo entra, e tá virando uma bagunça mesmo. Então o pessoal, isso é uma... O pessoal perde um pouquinho a noção do que é a internet, do que significa a internet, principalmente hoje que ela tá tão acessível a tanta gente, né? Então uma menininha de 15 anos colocar uma foto de biquíni no fotolog é a mesma coisa que ela pregasse em toda a escola um pôster com ela de biquíni, ou em cada poste da rua tem um cartaz com a foto dela pra todo mundo Mas às vezes isso é bom pra ela, né, cara? Ela não vai dar tanto trabalho. Às vezes é o que ela queria fazer. Mas é muito esquisito mesmo. Então isso é uma coisa que eu tô ficando revoltado com a internet, cara. O Orkut, assim... Eu só não saí do Orkut porque tem umas comunidades lá que são úteis pra mim. Mas eu tô achando que tá vendo cada dia mais perder tempo mesmo, cara. Essa semana eu entrei no Orkut, fazia, sei lá, uns 2 meses que eu não entrava, dei uma olhada se alguém me escreveu algum recado. E vi todas as comunidades que eu coloquei lá e tirei tudo. Tirei tudo e fiquei com a comunidade irmãos.com, Imagodei e Céu na Boca. Tô com 3 comunidades no meu Orkut. Tinha muita coisa idiota, só pra falar o time que eu torço, só pra falar que... Tem coisa idiota que é legal, cara. Eu sou Paulinho, meu nome é Paulinho, né? Tem um monte de comunidade assim, sobrenome. Nasci no dia tal. Essas eu não tinha entrado, não. Essa eu tô. Viu? Tem uma muito engraçada aqui, cara.
tem uma atendente numa sorveteria muito famosa. Ah, sim. Que ela é muito simpática. Essa eu tava também, eu saí. Eu fiquei com dor no coração de sair, mas eu saí. Ah, essa eu não vou sair não. Como que é? A mulher da sorveteria Paris. Isso, é muito engraçado, cara. Fazer uma caricatura da mulher é muito legal. Mas é isso aí, né? Tem coisa ruim e coisa boa, a gente tem que saber. O Paulinho estava falando dessa Olha, concluiu o podcast agora, hein? Desculpa aí. Não, deixa essa frase pro final, Marcelo. Guarda aí, vai. Tá falando dessa questão de colocar foto, de fotolog e tudo mais. Tem uma questão assim, quando você coloca alguma coisa na internet, geralmente você tá num ambiente seguro. Você tá na sua casa, você tá num lugar que você conhece, então você não avalia pra onde que as coisas vão. Sabe, tem uma questão assim, é muito fácil das pessoas se abrirem pela MSN. Ontem mesmo eu tava conversando com um rapaz que participa de uma comunidade que eu sou dono, e ele queria trocar uma ideia comigo, tal, por causa da condição da comunidade, que eu converso lá e tal, e de repente assim, sabe, já começou a conversar coisa assim, que com certeza se a gente estivesse conversando pessoalmente, assim, ele é cristão também, sabe, perguntando alguma coisa, conselho, essas coisas, mas que às vezes é coisa assim, que ele nem se abre nem com o pastor dele, e ele tava se abrindo ali comigo, porque ele tava na casa dele, tava seguro, então... Não precisa olhar no olho, né? Isso, não tem essa questão. É mais impessoal. Mas você acha isso bom ou ruim, Juliano? Eu acho perigoso. Exatamente. Nossa, perfeita definição, cara. Eu acho muito perigoso porque... legal, nesse caso é legal, porque a gente tava conversando, falando de Jesus e algumas coisas assim. Mas você pega essas meninas de 15 anos e que, dependendo da pessoa, se ela tiver um bom papo, um dia de conversa no MSN, combina pra sair, sabe? É umas coisas assim, muito complicadas. E coisas muito piores até que isso, né? Sim, ainda se fosse só sair tudo bem, né? Sequestrar e outras coisas e tal. Muito bem lembrado esse aspecto, cara, é verdade. Eu também, né, como todo mundo tem essa tendência, assim, de me abrir mais e tal, eu tô evitando, cara. Tipo, gente que conversa comigo no MSN de um jeito, mas depois pessoalmente não conversa tanto, eu nem dou mais trela, cara, sabe? Porque eu acho que vira uma outra pessoa, sabe? Parece que é outra personalidade. Eu acho que isso não é legal, cara. É muito, muito ruim mesmo. O que me preocupa muito nessa área, MSN, Orkut e coisas desse gênero, é que assim, principalmente adolescentes, né, que a gente fala, mas tem muita gente barbada e velha que faz isso também, que é perder muito tempo nisso. Esse é o grande problema, porque você está diante da internet, você está com um recurso maravilhoso no qual você pode ter muita coisa boa para extrair, muita cultura, muita edificação, muita coisa boa, e você acaba perdendo, sei lá, 8 horas do seu dia trocando palavras, sei lá, fúteis com amigos e escrevendo coisas fúteis na internet e aprendendo coisas fúteis. Isso que mais me preocupa, que mais me revolta quando eu vejo, né? E tem gente que passa o dia inteiro na internet e não sabe escrever direito, né? Não consegue usar uma vírgula no lugar certo, porque podia ler, podia crescer muito com essa ferramenta e perde essa oportunidade. É uma coisa que não vai ter volta mais. O tempo que você jogou fora, você não vai mais poder recuperar. Uma coisa interessante também, a gente que mexe com tecnologia, assim, tem uma história meio parecida. Eu lembro quando o Paulinho comprou o computador, né, Paulinho? Em 90 tinha um Windows 3.1 lá, tal, que tinha alguns brinquedinhos, cara, não tinha internet, claro que não, né? Não existia, né? Mas, cara, o Paulinho fazia tanta coisa naquele computador, inventava cada coisa. E eu também, né, assim, no meu trabalho, antes de ter computador em casa, eu também tinha computador, mexia, fuçava, e eu cheguei a aprender muita coisa, assim. Só que, hoje em dia, cara, com a internet, as pessoas precisam ter um computador com 2 botões, Orkut e MSN, cara. Não precisa de mais nada além disso, não fazem mais nada além disso, não produzem nada, computador... a internet até impede você de usar a ferramenta que é computador para aprender alguma coisa, né? Como eu aprendi, Paulinho aprendeu, com certeza também Juliana aprendeu. E esse tipo de gente também que fica concentrado nessas coisas não consegue perder tempo, né, para ler uma página de internet que seja, sei lá, 5 parágrafos que seja, ler o primeiro e o segundo parágrafo já cansa, já para de ler. É verdade. Devido a essa coisa imediata,
sei lá, essa rapidez que se tem de mandar uma mensagem, de ler um scrap no Orkut, que é tudo rapidinho, você não consegue, acho que, montar um raciocínio, não consegue raciocinar mais logicamente. Eu tô falando como leigo, talvez alguém entenda melhor do que eu sobre isso, pode opinar por e-mail também. Ô Paulinho, uma coisa que eu vejo nisso é o seguinte, eu tô tomando um cuidado atualmente com questão de internet, porque vocês vão até rir do que eu vou falar, mas depois que eu comecei a usar muito o MSN, tanto para conversar com pessoas, com amigos, quanto para trabalho, eu emburreci um pouco na minha forma escrita. Ah, sim, não, isso sem dúvida. Porque antes eu compunha frases, tinha uma redação razoável, e hoje eu escrevo, você deve ter percebido até no e-mail que eu escrevi. Não muda de linha a frase. Objetivo, ponto. Próximo, objetivo, ponto. Sabe? Eu tomo cuidado, sim, para escrever corretamente e tal. Eu tive a felicidade de ter uma boa educação com relação à língua portuguesa e tudo mais. Mas eu tomo cuidado porque eu vejo assim, hoje é muito comum as pessoas... Você recebe um monte de caractere que é só letra no seu celular, que é uma mensagem, não tem nenhuma vogal, você tem que adivinhar o que está escrito. É verdade. É meio criptografado, né? Vem criptografado. Pessoas com mais idade não conseguem ver. E uma pessoa assim sente dificuldade realmente de escrever uma coisa mais formal. Na faculdade, professores das provas reclamando que tem gente escrevendo VC, sabe? BLZ de beleza, sabe? Abreviando essas coisas. Porque põe um PQ na prova. E não consegue montar um raciocínio certinho, porque no MSN, por exemplo, você escreve frase por frase. Você não precisa fazer uma ligação entre elas. Elas não precisam estar bem ligadas, sabe? Não precisa ter o E no meio, não precisa ter uma vírgula. Aí, se você fosse escrever uma conversa de internet por extenso, você ia ter um trabalho muito grande para organizar aquelas frases perdidas, né? Gramaticalmente falando. Isso é um perigo também, apesar de facilitar muito a conversa, né? Isso é devido ao uso, né? Isso é uma tendência natural, e pode ser que lá pra frente o você vire VC mesmo na língua portuguesa, né? Devido a essa necessidade de facilitar a comunicação. Mas eu não sei até que ponto isso é bom ou isso é ruim. Como diria o Juliano, isso é perigoso. O que vem um pouco disso daí, Paulinho, tecnologia basicamente vem dos Estados Unidos, assim, né? Que tem essa questão de avanço. E lá eles usam muita contração. Usam muita contração, então acaba facilitando a comunicação. E o MSN, o que a gente digita, na verdade a gente está falando por escrito. É diferente de você se comunicar por escrito. Você está falando por escrito. Você pensa para falar, você escreve. Então você escreve da forma que você vai falar. Então é um uso diferente da comunicação. É o que você falaria, mas você está escrevendo. Bom, vamos falar de algumas coisas curiosas então do Orkut. Eu lembrei agora que o nosso amigo Jabesmar, lá de Vila Velha, ele criou a comunidade Eu Não Tenho Xará. Ele chama Jabesmar, né? Tanto que todos os e-mails dele, né? Jabesmar@terra, Jabesmar@ não sei o que tem, porque é incomum esse nome, ninguém vai criar, né? Aí o pessoal entra lá e se candidata para a comunidade, ele recebe o e-mail da pessoa que se candidatou, vai no Google, procura se não tem xará mesmo, vai no Orkut, procura se não tem xará, aí ele aceita o camarada na comunidade. Então se você tem um nome único, singular e bem original, entre lá na comunidade do Jabesmar. Tem um cara numa loja que eu vou que eu acho que ele é forte candidato, cara. Qual que é o nome dele? Idiarte. Idiarte. Isso. Tem a comunidade do irmãos.com no Orkut, né? Muito legal se você entrar e participar. Foi eu que fiz? É o Marcelo que fez, inclusive tem que tirar lá o último... Como chama aqueles negócios? Nossa, lá? Fórum. Eu acabei de olhar aqui, tá muito cheio de lixo. Muito bem. Por falar em eu que fiz, né? O Marcelo também é que fez o nosso novo Superfil. Ele é o responsável por aquela obra-prima que está lá no ar. A gente está esperando você lá para bater um papo no Superfil. No momento tem 1 usuário online. Deve ser eu. Sou eu? Deve ser, né? Agora tem 2 porque eu tô entrando aí. Não era eu. Ah não, tem um MB aqui. Verdade, você é algum. MB, você está online, você está ao vivo.
Bom, vamos falar agora dos malditos spams. Quem gosta de receber spam? Bom, tem dois tipos de spams. Tem aqueles enviados por amigos, que são mensagens bonitinhas, floridinhas, PPS, correntes, PPTs, né? Correntes e tudo mais. E tem aqueles spams mais malditos ainda, que são as propagandas de remédios e de tudo mais de porcaria que a gente recebe por e-mail, naquelas listas que a gente cai e infelizmente nunca mais consegue sair delas, né? Que eu acho que eles vendem essas listas. Eu já recebi por e-mail oferta de listas de spam para eu distribuir mensagens, sabe? E a minha deve ter caído numa dessas, que foi para outra, que foi para outra, que foi para outra. E no e-mail da empresa, essa semana, para você ter uma ideia, eu recebi, só essa semana, de segunda a sexta-feira, eu recebi 75 spams. 75, é um absurdo, é uma coisa muito chata. Você entra lá, tem 40 e-mails para você ler, 38 são spams, um é para você. Aí você fica injuriado, apaga tudo, acaba apagando e-mail de amigo no meio e assim vai. Mas a gente vai falar agora daqueles spams que nós recebemos dos nossos amigos, com as mensagens flu-flu, com bebezinhos, com as mãos enrugadinhas, aquele tipo de coisa. E o pior... Cachorrinho dormindo. Aquele cachorrinho que parece uma toalha. Não sei o que tem. Eu também não gosto de receber essas coisas. Na maioria das vezes não leio. Só leio, sei lá, se for alguém que falou, nossa, isso aí você tem que ler, você precisa ler, senão tudo bem, eu leio, dou uma olhadinha. Mulher que gosta disso, né, cara? Não, eu não consigo entender quem consegue ficar na frente do PowerPoint montando... Fazendo! Montando essas imagens, montando essas frases, cheio de efeitos, aquele slide que entra rodando, aquele que... Uma letra por vez. E não tem jeito de você avançar. Era isso que eu ia falar. É uma letra por vez e não tem jeito de você avançar. Aí você vai lendo letra por letra. Ainda você pula pra próxima tela, mas tem uns que não dá nem pra você avançar. Você fica 25 minutos pra ler 5 PowerPoint com 15 palavras em cada um. O pior é que tem gente que não sabe que existe o Alt F4 ainda, né, cara? Aí tem que ficar até o final da apresentação. Verdade. Bom, eu recebi um spam no final do ano, um que eu lembrei agora, entre muitos que eu já recebi, foi de um amigo cristão, que mandou uma árvore de Natal com alguns pedidos. Você clicava no pedido, abria o slide. Se você não clicasse no pedido e clicasse em qualquer outro lugar da tela, também abria, né? a mensagem. Ah, que legal. Tem opção, então. Aí tem mensagem de Paulo Coelho, tem ditados hindus e tudo mais, né? E uma das frases que eu encontrei nessa árvore de Natal é a seguinte, abre aspas: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Fecha aspas, Paulo Coelho. Muito bom isso, cara. Essa é boa, cara. O Jabor tem tanto e-mail que ele escreveu que ele não sabe, né, coitado? Tem. Nossa, tem muito, cara. Tem muito. Esses dias pra trás eu vi num carro assim, colado assim: tudo pode aquele que me fortalece. Não deixa de ser verdade, mas não é assim, né? Se não colocar a referência embaixo, tá bom, né? Cara, eu tenho um colega de faculdade que eu não entendo ele, cara. Eu acho que ele só manda spam, sabe? Ele nunca mandou um e-mail pra mim, falando comigo. Uhum. E são umas coisas, sabe? Tipo, ó, utilidade pública, golpe. Uhum. Os golpes que dão, sabe? Umas coisas que são mentiras, assim. A maioria é mentira. PPE, eu acho que ele pensa assim, cara. Chega o e-mail, ele deve pensar: nossa, isso não pode ser, eu preciso falar pra todo mundo. Ele deve se empolgar tanto com isso, cara. E ele manda a lista de todo mundo que ele mandou, sabe? Não sabe, não tem BCC. Aí que tá. Por isso que a gente cai nas listas de spam. Por isso que a gente recebe aquelas porcarias. Porque eles encaminham pra milhares de pessoas o nosso e-mail. Aí as pessoas falam: olha um e-mail legal pra gente mandar um spam. Esse ainda a gente não tem, vamos colocar na nossa lista. Sim, cara, a minha teoria é essa, só pode ser. Um dia eu peguei um e-mail desse e eu fiz isso, cara. Eu guardei, falei: vai que um dia eu preciso mandar spam, tem muito aqui. Eu faço isso também, cara. Eu guardo lá, se eu precisar. Eu vou divulgar o SMS Blast, eu tenho uma lista boa guardada já. Acho que eu tenho uns 3 mil e-mails guardados, só assim, desse pessoal que vai passando, e eu vou guardando. E outra coisa, uma dica pra quem tá ouvindo: se você recebe um e-mail
que no fim tá escrito: se você não deseja mais receber esse e-mail, clique aqui. O que você vai fazer é confirmar que o seu e-mail existe. É verdade. Exatamente. É verdade, cara. Isso é terrível, cara, terrível. Você tá no mato sem cachorro. Uma vez eu recebi um spam de um produto, sabe? Eu não aguentei, eu escrevi pra empresa. Eu falei: eu não acredito que vocês querem divulgar uma coisa, quer que seja confiável e divulga por spam. Eles deram uma desculpa esfarrapada, que não é, que é no selecionado. Que selecionado nada, cara. E-mail novo, sabe? Aqueles e-mails que você acabou de criar. Eu tenho um e-mail aqui, cara, do provedor, que eu nunca divulguei pra ninguém. É difícil de escrever. E vem spam, eu não entendo, cara. É só o provedor que manda e começou a chegar spam. Ih, pode ser o próprio sobrenatural, cara, que vendeu o seu e-mail pra eles. Mas será o Terra ia fazer isso, cara? Sei lá. É estranho, né? E existem também e-mails aleatórios, né? Máquinas que geram e-mails aleatórios. Ah, já recebi. Pega um Marcelo MG, Marcelo não sei o que, vem tudo junto, né? É verdade. Vai montando. Ele escolhe um provedor e manda. Dica básica assim: a pessoa vai mandar pra você e fala assim: mande para todos da lista, inclusive pra mim. Com certeza algum e-mail dali vai pegar toda a sua lista de e-mail que você mandar e você vai ficar assim, numa lista de spam. Ah, sim. É verdade. Uma dica assim: quer encaminhar? Achou legal o e-mail? Tem um monte de gente pra você mandar? Beleza. Lá no Outlook tem para CC e CCO, que é com cópia oculta. Manda com cópia oculta, que aí você manda pra todo mundo, ninguém sabe pra quem você mandou, e aí você ajuda a reduzir um pouco do spam. É verdade. E aquela história, Juliano? Do sapinho. Do sapinho? Aquela história é muito engraçada. Foi em 2005, eu tô até com um e-mail aqui que eu imprimi ele. De repente eu recebo, acho que foi de um cristão, cara. Eu recebi um e-mail assim, então um sapinho meio azulado, aqui com uma cara meio idiota, com os coraçãozinhos de lado. O e-mail tá escrito assim, ó. O legal assim, como eles usaram as palavras, né? Que tenhas boa sorte. Foste escolhido pelo Homem Azul. Isto significa que tens grandes amigos. Terás sorte durante 2 anos se enviares este e-mail a 8 pessoas ou mais. Se a pessoa a quem o enviaste te devolveres, és um grande amigo. Faz o envio num lapso de 5 minutos ou tua sorte acabará. Para quem te enviou, tu és um grande amigo. Quer dizer, já usa assim uma linguagem diferente para dar um peso, né? Escreve em segunda pessoa para dar mais de espiritualidade. Isso aí foi feito em Portugal. Eu imagino que tá falando de... Não, é verdade, porque tá falando de lápis aqui, né? Que lá nesse tempo eles falam lápis. Pode ser. Cara, eu tava assim, né? Foi meio que começo de conversão, você tava naquela gás. Coisa assim de rebater tudo, sabe? Às vezes você não tem aquele discernimento do espírito de se acalmar um pouco, você quer falar que isso tá errado e pronto. Aí eu fiz um e-mail e encaminhei pra todo mundo que tava na lista, né? Aí eu respondi assim, né? Paz do Senhor, tá aí de volta o sapinho. Agora pense comigo uma coisa. Quem é o homem azul que te escolheu? Eu conheço 2 homens azuis que poderiam fazer isso. O primeiro é o Papai Smurf. Cara, eu coloquei isso. Aí depois um link assim pra uma foto do Papai Smurf. Eu coloquei assim: aquele homenzinho azul que o Gargamel e o Cruel perseguem. Acho pouco provável, visto que é apenas uma ficção. Aí eu coloquei assim: ou pode ser Vishnu, que é uma divindade do hinduísmo, né? Que é um homem lá que tem 4 braços, que é azul e tal. Eu sei qual é. Que é o Deus responsável pela manutenção do universo, já que o hinduísmo é politeísta. Eu pus assim: acho mais provável ser a segunda opção, porque o hinduísmo é uma religião enoteísta, que é coisa da nova era. Eu coloquei algumas explicações tais. Aí eu coloquei assim: outras considerações. Para quem está em Cristo, não precisa de sorte nem depender dela. Muito menos incorre na perda de tal sorte se não enviar o e-mail. Isso é apenas superstição. Por fim, e-mails como este têm 3 intenções: disseminar de formas subjetivas culturas de outras religiões, promover a crença nessas superstições para, de algum modo, tentar nos afastar de Deus, congestionar a internet com o envio dessas mensagens e encher nossas caixas postais. E eu mandei esse e-mail, cara, para todo mundo que estava na lista. E quem mandou, eu acho que eu não lembro quem foi, mas foi alguma pessoa conhecida minha. E eu fiz amizade com um pastor da Lagoinha, lá de Belo Horizonte, acho que ele é de Contagem. Quando eu fui pra lá, eu conheci ele e tal, e a gente acabou pegando uma amizade. E ele recebeu. Eu acho que ele não entendeu o e-mail, o que eu escrevi, e ele ficou muito bravo com o que eu escrevi, cara. Ele mandou um e-mail pra mim muito bravo. Sabe, eu não tenho e-mail aqui, eu procurei, eu não achei. Mas ele mandou um e-mail muito bravo. Que é isso? Que eu não
não sirvo Vishnu, que eu não gosto disso, que tal, que meu negócio é Jesus, dá uma coisa assim. E foi muito engraçado. Eu comecei a ler, fiquei meio assustado, depois eu comecei a rir, né? Aí depois eu conversei com ele me perdoa tal, porque eu tava acho que ele tava até meio com alguns problemas resolvendo, assim, e não conseguiu entender o que eu escrevi na hora, o da resposta. Mas não foi ele que mandou, né, pra você? Não foi ele só que recebeu mandou, a cópia. Alguém que mandou, que era algum amigo comum. Então tava ele na lista também. Entendi. Aquela lista assim, né? Que tem a lista em cima, aí no começo do cabeçalho tem uma lista de e-mail. Aí depois embaixo tem mais uma lista. Aí embaixo tem outra lista. Aí você rola umas 10 páginas que tem a mensagem lá embaixo. Sim. Depois de um monte de sinalzinho de maior ainda, né? Isso. Coisa linda, né? Cara. Tem uns e-mails que apelam muito, assim. Que começa que é spam, é corrente, essas coisas chatas assim mesmo. E daí, isso aqui, o negócio fala, né, subjetivamente de Deus. Tem. Diz que fala de Deus, né? Fala um monte de bobagem. Geralmente fala em segunda pessoa também. Fala em segunda pessoa. O tu és, essas coisas. Porque quer que o negócio fique espiritual, coloca em segunda pessoa. E são coisas que falam, assim, de coisas espirituais, né, tal, até falando umas bobagens. Uma vez eu peguei cara, que falava que Deus pagou, Jesus foi um preço que Deus pagou pro diabo, sabe? Umas coisas que é pra parecer bonita. Esse daí também eu fiz igual o Juliano, eu respondi. Respondi e falei, não tem nada a ver isso daí, Deus não pagou nada e tudo, e chutei o balde também. E tem uns, cara, que no final, assim, vem um negócio assim, você manda e-mail de sacanagem, você manda e-mail com piadinha. Agora eu quero ver se você vai mandar e-mail de Deus, se você vai ter coragem de mandar e-mail de Deus. E faz você pensar, nossa, eu preciso mandar, porque senão eu não gosto de Deus. Eu não mando, cara, eu fico com raiva, eu fiquei com raiva desse não. Isso é terrorismo psicológico, cara. Quer fazer rolar o spam e... se pede pra eu mandar, eu não mando. Eu posso até achar a mensagem legal, assim, chega no final. Agora, mande pra tantas pessoas, eu não mando, de jeito nenhum. É o que o pessoal usa muito assim, né? Se você não mandar tantos em tanto tempo, você não vai acontecer alguma coisa. E a maioria das pessoas, assim... mas na dúvida eu vou mandar. Não custa nada, né? Na dúvida, né, eu mando. Olha a amizade, né? Manda uma maldição pro seu e-mail, né, cara? Manda um negócio que se você não tomar cuidado, você vai se ferrar. Se você não mandar, ó... porque na verdade a pessoa te mandou... A pessoa te mandou por causa disso, né? Porque ela ficou com medo. Antes você do que eu, né? Entre spams também tem o famoso hoax. Como é que fala, Marcelo? Hoax? Acho que é hoax. Hoax. Isso, não é nenhum dos dois, é hoax. Que são esses boatos que se espalham pela internet que geralmente pegam pessoas desprevenidas que encaminham também, né? Então, às vezes eles falam, existe um número de telefone pra você ligar se você for acontecer tal coisa com você e tal, aí a pessoa acha legal e encaminha. Ou, se você encaminhar esse e-mail para 12 pessoas, você vai receber um celular novo da Nokia, ou você vai receber uma cesta de Natal da Nestlé. Isso é legal. Coisa assim. Esses eu gosto de responder. Porque esses de encaminhar e ganhar, nem perco tempo porque é besteira, né? Mas tem uns, esses que, sei lá, tem um número para ligar. Se eu recebo esse e-mail, eu vou lá e investigo, digito, procuro se é isso mesmo. Aí se não é, eu respondo pra todo mundo que recebeu aquele e-mail com a informação verdadeira, o link e tal. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer quando recebe um boato ou recebe qualquer coisa pela internet, né? Inclusive tem alguns sites muito legais que eles cadastram esses hoax. Eles cadastram lá todos que tem e dão uma explicação para aquilo. Então se você digitar no Google parte daquele e-mail que você recebeu, eles vão encontrar. Já fiz isso. O Google vai encontrar e vai mostrar esse site. Tem um site até que eu uso que é o Quatro Cantos, que tem muita informação. Eu nem sei qual que é, pra falar a verdade. Eu já ouvi esse Quatro Cantos mesmo. Agora que você falou, eu lembrei do nome. Mas é uma coisa interessante de se fazer também. Antes de encaminhar qualquer e-mail, verificar a veracidade dessa informação. Porque você vai ajudar a reduzir muito esses boatos que surgem pela internet. Uma coisa, Paulinho, é assim, às vezes você raciocinar um pouco, né? Por exemplo, eu recebi esses dias pra trás um e-mail de uma menininha que estava perdida, que tinha acabado de ser sequestrada, já faz uns 3 anos que ela acabou de ser sequestrada. Já faz uns 3 anos que eu recebi esse e-mail. Aí os caras falam assim, liga pra tal número.
achou uma pessoa perdida, liga pra polícia. A indicação tinha que ser, liga 190 e informa, né? Então, assim, às vezes, assim, algumas coisas que a gente observa e que é só prestar atenção nisso que, sabe, que você não para de divulgar esses spams desse tipo. Por exemplo, mande um e-mail para tal que a OL vai doar 15 centavos de dólar pro menino que tá com câncer não sei aonde, lá no Zimbábue. Como é que ela vai saber que eu mandei um e-mail? Isso não tem como. Meio de lógica mesmo. Sempre tem manda com cópia, né, pra tal pessoa, né, pra um e-mail específico lá, que nem existe, provavelmente. Ou é alguém que vai ficar muito bravo, né, cara? Com certeza. Tem isso também, né? Às vezes coloca telefone de pessoa pra que você quer zoar, que você quer fazer alguma coisa, ou e-mail pra entupir. Outro perigo também que tem, cara, é na época de eleição, por exemplo. Estão usando esse negócio, cara, pra desmoralizar candidato. Eu já vi, cara, assim, não que... já falamos sobre isso, né, naquele podcast, nem votei no Lula, assim, e tal. Mas tinha muita coisa falando mal, xingando e não sei o que é tudo boato, cara. Eu acho isso sacanagem, sabe? É injusto isso, porque tem muita gente que acredita de verdade ao ver alguma coisa. Acho que as pessoas têm que julgar pelo que elas querem julgar mesmo, né? Não por causa de um boato de e-mail. Julgar, né, pela verdade, não pela mentira, né? Exatamente. E isso eu lembrei disso porque eu entrei no site na época do PT e eles tinham também um negócio desse, sabe? Um serviço desse de falar tudo que era mentira. Eu achei isso interessante, achei isso importante. Assim. Se a pessoa for atrás e pesquisar, né? Isso é muito Eu forte. recebi um também, um que eu achei absurdo, cara. Tinha uma Sociedade dos Amigos de Plutão, que uma ONG. Eu fiquei pasmo de ver aquilo assim, cara, que é um negócio milionário, uma ONG que recebe milhões de verbas do governo para defender Plutão como planeta. E mandaram aquilo pra mim falando que era sério. Eu entrei num site, o jornalista tava falando aquilo sério, de um jeito sério. Eu falei, nossa, é absurdo, cara, absurdo. Daí eu entrei num site que eu achei muito legal, chama Imprensa Marrom, que ele desmentiu isso daí e falou que é bobagem. Foi uma irresponsabilidade muito grande, cara, desse jornalista mesmo. Porque depois ele se justificou, eu vi ele se justificando, falando que ele usou de metáfora, não sei o que tem, mas não falou em momento nenhum que não era verdade. Exatamente, falou que era verdade aquela porcaria lá, louco, cara. É injusto isso, mesmo seja PT, seja quem for, né, cara, é injusto. Então é isso, pessoal. Então aí as nossas dicas. Esse foi o nosso podcast sobre tecnologia e as armadilhas da internet. Se você tem uma sugestão para um próximo programa, entre em contato com a gente. Olha só, na semana de 7 a 11 de maio, eu vou participar de um congresso, o congresso da CEPAL, lá em Águas de Lindóia. E eu vou tentar, eu não prometo, mas eu vou tentar gravar um podcast lá, falar com o pessoal, entrevistar lá a nata do meio evangélico que estará lá, né? Conversar com alguns, tentar gravar. Vamos ver se o próximo podcast pode ser sobre isso. Tá bom? De 7 a 9 de setembro tem o Encontro Irmãos.com. Vocês não podem perder. A publicidade em Irmãos.com está crescendo, né? Em todo canto você vai encontrar aí alguma coisa sobre o encontro. Então você se inscreve desde já. E se você se inscrever até 31 de maio, você vai ter 10% de desconto se pagar o encontro todo à vista, tá bom? Então ao invés de R$110, você paga R$99 se você se inscrever até o final de maio. E ainda ganha a camiseta do encontro, tá bom? Quem se inscrever até o final de maio garante a camiseta do Encontro Irmãos.com. Então vocês estão convidados, eu quero ver você lá, Juliano, quero ver você lá, Marcelo, todo mundo em Campinas no feriadão de setembro. Pode falar que eu vou, se alguém for só por causa disso, pode falar que eu vou. A gente podia gravar um podcast lá, né, cara? Vamos, não, com certeza. Com certeza a gente vai gravar um podcast lá. Eu vou comemorar aniversário lá, se eu for. Que dia que é? Dia 9. Dia 9? Vamos lá então, a gente... Levem ovos. Podia ser até assim, de presente, né? Minha participação podia ser de presente, assim, né? Você vai dar presente pra alguém? Não, de presente, assim, tá. Tá bom. A gente pode pensar nisso, mas pode ir se preparando já pra pagar. Falou então, gente, valeu pela companhia, pelas dicas, pelo papo, pelas histórias. Mandem e-mails, a gente pode falar mais sobre isso com e-mails de vocês, participação de vocês. Mas a gente tem que fechar o assunto. Fala a frase, Marcelo. Fala a frase, Marcelo. Bom ou ruim, tá aí o negócio, se vocês quiserem... Não é assim, né? Depois você copia lá, cara, eu nem lembro.
Bom, a internet tá aí. Você pode usar para o bem e para o mal. É uma ferramenta, enfim. O problema é seu. É você que vai dar conta diante de Deus pelo que você fizer com o que Ele tá deixando à sua disposição. Certo? Certo, mano. Um abraço e obrigado pelos peixes. Tchau. Tchau, gente. Fica com Deus.